E aí, Marcos, beleza? Então vamos lá, né? Resolver essa questãozinha aqui. É uma questãozinha que ela é simples, mas ela é trabalhosa, né? É aquelas questões de matemática básica, mas que são chatinhas de serem feitas, né? É muito fácil se perder. Então vamos lá, assim, tem um jeito mais usual de resolver ela, né? Igual você fez aqui. Você colocou algumas expressões algébricas, colocou uns triângulos ali. E eu acredito que eu vou seguir do mesmo caminho, mas eu queria revisar também um pouquinho aqui da questão do, da base teórica, né, de como que a gente faz soma vetorial. Então, basicamente, o que ele está te falando aqui? Ele te deu todos esses vetores e está te pedindo aqui, né, a força resultante. Então, se fosse um exercício um pouquinho mais simples, com menos vetores e principalmente um espaço maior, aqui, ó, você já vai entender o que eu quero dizer, a gente podia usar a seguinte relação, ó, eu vou colocar aqui, só para a gente diferenciar um pouquinho, ó, algumas cores em cima desses vetores, só para te dar uma noçãozinha. Não vou colocar em todos não, tá? Porque eu não vou resolver assim. Mas aqui, por exemplo, se fosse só esses três vetores e ele pedisse para a gente fazer a resultante, tem um jeito geométrico, né, mais gráfico, vamos assim dizer, de fazer isso aqui, que é a regrinha da cabecinha na bundinha. Não sei se você conhece. Que significa basicamente o seguinte: você escolhe um dos vetores, eu vou até copiar aqui, ó, vou escolher o F3, por exemplo. Ó. Você escolhe qualquer um, tá? Para você começar. E aí você simplesmente coloca os outros vetores um cabecinha na bundinha. Ó, esse aqui, no caso, ele tá assim, né? Então ele tá para lá. Aí eu vou pegar o F1 agora. Aí você coloca o quê? A bundinha de um na cabecinha do outro. Olha aí, ó. Aqui, setinha para lá, ele tá para cima, né? Ó, tá vendo? Cabecinha e bundinha junto. Simplesmente assim, ó, você pega a bundinha de um, que é o F1 aqui no caso, né? E coloca na cabecinha do F3. E aí você faz isso também com o outro, é claro. Pega o verdinho, né, que é o F2 ou um F5, coloca aqui, ó. Pronto. Acabou. Muito mais fácil assim, quando você tem espaço e são poucos vetores. E aí você simplesmente liga aqui, ó, você sai da origem, né, que é do laranjinha, ó, e liga um vetor, né, até a cabecinha da outra cabecinha resultante. E pronto, você acabou de ter um vetor resultante aqui, tá? Esse aqui seria um jeito mais usual, mais simples da gente resolver, por isso que eu falei que é uma questão muito simples. E aí o que? Claro, aqui não acaba, né, porque ele quer o valor numérico, certo? Então, a gente tem que saber aqui que para calcular o módulo, né, de um vetor, a gente usa que o v, o mais correto seria assim, o módulo de v é igual a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou, né, eu não vou demonstrar isso aqui, mas isso aqui é equivalente ao que a gente aprende lá com a hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado é igual um dos catetos, sei lá, vou chamar de x só para manter aqui, né? Seria cateta adjacente, cateto oposto ao quadrado, né? Quando você isola o h aqui, você tira a raiz quadrada dos dois. Estou simplificando aqui, né? Na prática, a gente relevou, tirou raiz dos dois lados da equação e etc. Se você tiver dificuldade com isso, você me fala, tá? Mas só para comentar que são equações equivalentes, tá? A distância de um vetor, ela tem origem aqui do Pitágoras. Porque a gente pode transformar isso aqui num triângulo retângulo. Tá, mas isso aí é outro papo. Tá, mas enfim, isso aqui é a lógica, tá? Agora, como que a gente aplica isso aqui de uma forma mais fácil? Já que aqui são cinco vetores, e nem só isso, porque cinco vetores é pouco até. Mas o problema é que se a gente for fazer essas conexões reais com esses vetores, ó, ele vai sair da imagem, tá vendo? Você ia ter que prolongar isso aqui, ó, por exemplo, você ia ter que pegar uma reguinha, né, e fazer aqui, ó, 2 centímetros, porque ele ia ficar lá em cima, assim, você ia ter que fazer vários quadradinhos ali, tá? Para prolongar essa imagem, enfim, isso aqui é meio chato. Tem um jeito mais interessante de ser feito, então, que é o seguinte, você enxergar que aí aqui você já tem que saber um pouquinho de vetores, né? Soma vetorial. Pelo próprio gráfico aqui, a gente consegue desmembrar esses
esses vetores que estão na diagonal, né? Ou seja, o, o F5 aqui e o F2, é muito mais interessante para a gente decompor eles em X e em Y, né? Ou seja, na vertical e na horizontal. Por quê? Porque aqui, ó, você não consegue ver de cabeça, ó, que se o F4 tem 1 para baixo e o F1 tem 3 para cima, então a resultante aqui, ó, desses dois aqui, ó, se eu fizer a soma desses dois vetores, você deve já saber que a resultante vai ser isso aqui, ó, 2 para cima, sim, não é? Por quê? Porque eles estão na mesma direção, né? Aí eu tiro só um quadradinho aqui, né? Tipo, como se eu estivesse somando 2, né? No caso ali é 3, 3 menos 1, então é igual a 2, positivo, né? Nesse caso a gente está considerando positivo aqui para cima, porque ele tem mais, né? Tem mais unidades aqui, são 3 quadradinhos. Beleza? Então, essa é a noção que a gente vai ter, ó. Eu vou decompor, olha aqui, lembra como faz decomposição vetorial? Eu faço uma projeção, estou aqui fazendo no caso, ó, do y aqui no F2, ó. Do y, ó, lembrando que minha origem é aqui, né? Então eu tenho que vir até aqui. Então a minha origem, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos em y para cima. E aqui, ó, eu tenho 3 quadradinhos em y para cima. Então aí, o que que você faz? Eu vi que você colocou ali, ó, vou usar essa mesma notação. Você colocou assim, ó, fx. Então a gente vai somando quais são as forças em x, entendeu? A gente separa em componentes. A gente faz em x e faz em y. Em x, você tem essas três aqui de F1. Então vou até colocar nas corzinhas ali. 3. Em y, desculpa, em F2, quando a gente decompõe, que é essa aqui, ó, vou colocar aqui, ó, F2x. Tá? Ou seja, a componente x de F2 tem 4. 1, 2, 3, 4. Então você soma aqui. Mais 4. E onde a gente tem mais? Nossa, eu estou fazendo x, mas é y, né? Perdão. Eu devia ter começado pelo x para ficar mais semântico, né? Mas está tudo bem. Aqui, ó, y. Então é 3, 4. E tem a parte do verdinho aqui, né? Que é essa partezinha aqui, ó, que são só dois quadradinhos. Então, mais 2. E aí pega, né, se quiser fazer de cabeça, pode fazer, mas aí, aqui no caso, né, como a gente não fez, tem um menos aqui, ó. Por que menos? Porque aí você tem que escolher um referencial. Tudo que é para cima, né, aqui, ó, do meu eixo de origem, que é o zero, que é o ponto que eu quero, tudo para cima eu escolhi ser positivo e para baixo tem que ser negativo, tem que ser o oposto. Se você quiser colocar para baixo positivo e aqui negativo, tudo bem, vai dar o mesmo valor, porque lá na equação, lembra que eu mostrei? Tem um módulo, tá? Então, independente vai sair o valor absoluto. Por isso que não pode esquecer esse módulo, hein? Mas isso aqui é o valor só da direção, né? Pra gente não importa, porque a gente só quer o valor bruto aqui, ó. Pode ver que nenhum tem menos. Ou seja, a gente não está interessado no sentido desse vetor, né? Da força resultante. Até resultantes não tem sentido, já fica aí uma dica para física e, e outras aplicações, tá? Então aqui fica menos 1. 1 que, gente, eu estou contando quadradinhos por enquanto. Então isso aqui dá 3 mais 4, 7, mais 2, 9, menos 1, 8. 8, vou colocar um Qzinho aqui. 8 quadrados. Só que cada quadrado é 2 newtons, né? Então, 2 vezes 8 igual a 16 newtons. Por que eu estou fazendo essa conversão? Porque ele pediu a resposta em newton, né? Ele escreveu aqui, ó. Força resultante em N, tá bom? Então agora a gente faz a mesma coisa para o X, que é mais fácil ainda. Vamos lá, ó. O X a gente tem o laranjinha aqui, do F3, que já tem 2. Beleza, 2 mais. Aí, ó, temos que terminar de decompor o F2. Ele tem componente em Y, né? Deixa eu apagar ali que eu coloquei errado. Isso aqui é Y, F2Y. E a gente tem aqui embaixo agora, inclusive forma um triângulo. Isso aqui é F2x, que vale 3, ó. 1, 2, 3. 3 quadradinhos. Mas, vamos fazer a mesma coisa ali, ó, pro F5. Ó. F5x, e aqui era o F5y. Beleza? Ó, só tem um quadradinho, então mais um.
Opa, desculpa, menos 1, né? FY. Por que menos 1? Pelo mesmo motivo que eu falei do referencial. Veja lá, ó. Se aqui está positivo para a direita, no x, ó, eu falei para a esquerda está negativo. Tá? É igual o plano cartesiano normal. Que padrão, né, que a gente usa. Então, beleza. Aí você soma tudo isso aqui. 5 menos 1 dá 4 quadradinhos. Então, 2 vezes 4. Opa. 2 vezes 4 igual a 8 newtons. Pronto, agora assim você não precisa nem fazer mais gráfico nem nada. Você pode jogar direto lá na resultante, ó. E monta a equação. Então, a força resultante é igual ao quê? Ó, em módulo, né? Para ficar mais bonitinho. Não precisa aqui, porque a gente já tomou muito cuidado com os referenciais, tá? Mas se quiser, pode. Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Aí basta substituir, né? Aí, Fx, a gente viu que é 16 ao quadrado, mais Fy é 8 ao quadrado. Então, a gente faz isso aqui da raiz de 16 vezes 16 é 256, mais 8 vezes 8 é 64. Essa soma dá 320, certo? 4 com 6, 60, isso mesmo, 60 mais 60, 20, 320. Então, raiz de 320. Aí aqui, ó, eu vou colocar o valor direto, porque eu não sei se você peca muito em matemática básica, tá? Mas vou te explicar o caso. Chegou aqui, você não sabe, obviamente isso aqui não é uma raiz notável, né? Quadrada mesmo, a gente não sabe o valor exato. Então você tem que fazer o fatorial, tá? Você vem no cantinho assim, 320, e faz fatorial, né? Aqui você pode ir por 10, por 10, ó, vai dar 32, tá? 32, aí você vai por 2, dá 16, enfim. Aí você faz aqui e substitui ali depois, tá? Aí a raiz de 320, tô usando a minha calculadora aqui, vai dar 16,9 aproximadamente. Vai dar 0,8, alguma coisinha, né? Então dá aproximadamente 17,9 newton, tá? Não esquece a unidade. Beleza? Então é isso. Esse aqui é o jeito assim mais fácil de fazer, porque você tem que ter uma noção de decomposição vetorial. Mas você poderia fazer daquele jeito. Você ligar a rodinha com cabecinha de todos eles também ia dar, né? Mas aí você ia ter que expandir aqui o seu quadriculado. Aí eu achei que ia dar mais trabalho, tá? Mas beleza, espero que tenha entendido. Aí qualquer dúvida você me fala.